Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Bright Talk em parceria com a Innovation Hub. A gente está aqui hoje para bater um papo sobre cibersegurança. Então a ideia é que a gente ouça de grandes líderes de segurança, de grandes empresas. Estou aqui com o Júlio da Positivo, com o Tanaka da Tiviti e com o Jonathan do Axê, para a gente falar um pouquinho a respeito de um tema que é tão sensível e que está muito no nosso dia a dia. Então, eu queria passar a palavra primeiro para o Júlio, para compartilhar um pouco a experiência, a carreira. Júlio, por favor. Vamos lá. Primeiro, um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite da Innovation Hub, da Akamai. Acho que é uma oportunidade muito interessante para a gente discutir temas tão relevantes aí como segurança. Eu estou na Positivo, sou CIO da empresa há 3 anos e meio. A Positivo é uma empresa que nasceu genuinamente como fabricante de hardware, notebook, desktops, e agora se transformou numa grande multinacional, não só de hardware, mas de serviços. Recentemente adquirimos uma parte da Algar, do grupo Algar, relacionada a serviços gerenciados. Então, o nosso desafio de cyber é cada vez maior, né, e o nosso movimento com relação a serviço faz com que a gente tenha realmente uma preocupação muito grande com todo esse ecossistema. Bom, já estou nessa trilha de cyber há um pouquinho mais de 15 anos, né? Já percorri por bastante empresas, fiquei muito tempo do lado cliente, fui para o lado, né, de consultoria. Hoje estou na Tiviti, sou diretor responsável por toda a unidade de cibersegurança, onde a gente atua em mais de 10 clientes. Bom, agradeço o convite. Quando eu vi que estaríamos com esse time aqui bem legal para falar sobre segurança, eu fiquei super feliz, né, pelo convite. Agradeço a oportunidade da gente falar sobre um tema que está cada vez mais em ascensão, né? E hoje eu estou como responsável da área de segurança do Axê, uma indústria que foca em segurança a um longo prazo, devido a algumas particularidades, né, de ambiente OT e um número grande de usuários, de colaboradores. Então, acredito que vai ser uma troca super rica. Legal, pessoal, obrigado, viu? Para esquentar os motores, falando um pouquinho aqui de algo que foi bem recente, né? Pandemia, né? Pandemia tem poucos anos que a gente saiu dela, né? E foi um desafio para todo mundo, porque as empresas se viram numa situação que todo mundo teve que ir para casa, né? E as empresas continuavam tendo que funcionar, né? Júlio, começar com você. O que isso gerou de desafio, né? Quando você fala todo mundo vai trabalhar de casa, quais foram os desafios que vocês enfrentaram? Como você enxergou esse momento e como a Positivo reagiu a isso? Eu acho que principalmente acelerou um movimento de cuidado, né, e de olhar para as pessoas de uma forma diferente. Os colaboradores até então estavam dentro de um ambiente mais seguro e mais controlado. De uma hora para outra a gente teve que transformar isso, né, numa dimensão muito maior e não planejada. Eu acho que o grande desafio aí de líderes de segurança foi realmente estabelecer novas políticas, novos padrões de segurança, incorporar ferramentas que até então eram utilizadas de forma pontual, se tornaram ferramentas de uso contínuo e de uso comum. Então isso fez com que a gente realmente tivesse que aprender muito rápido a como transformar o negócio, a como monitorar isso também de uma forma diferente, porque o perímetro aumentou demais de uma hora para outra, né? E os cuidados de infraestrutura, quer dizer, o país também não estava totalmente preparado para um movimento tão rápido. Então, acho que houve realmente um movimento de aceleração de conhecimento, onde a gente teve que se aprofundar fortemente em novas soluções de mercado, aonde que a gente poderia realmente colocar o mesmo nível de segurança que a gente tinha dentro da empresa, hoje, nos lares dos nossos colaboradores, que possuem uma série de outras dinâmicas e outros riscos que até então o nosso dia a dia não contemplava. Então, eu acho que houve sim uma aceleração, uma necessidade de ter gente muito boa no time, para que tivesse essa dinâmica de aprender rápido e não trazer impacto para o negócio. E principalmente no caso positivo, acho que saímos melhor do que a gente entrou na pandemia, deixando a empresa mais ágil, mais flexível para esse tipo de trabalho, ferramentas colaborativas que vieram para agregar, né, e como trabalhar com elas para que a produtividade não só se mantivesse no patamar que estava antes da pandemia, mas pudesse ser melhorado.
porque os caminhos digitais e as ferramentas já existiam para isso. A gente utilizava a nossa velha videoconferência, os sistemas de reuniões remotas, de uma forma pontual, eles se transformaram na nossa ferramenta principal de trabalho. Então, eu destacaria o conhecimento e a agilidade que os times de segurança tiveram que ter para transformar os ambientes de trabalho em ambientes produtivos, mesmo com todo esse desafio gigantesco que um país continental como o Brasil tem, principalmente, Sim. de ter pessoas aí em todos os estados do É, país. e é impressionante, né? Porque foi tão rápido, a gente teve que reagir tão rápido, era coisa de dias, semanas, né? Exatamente. Não dá, vou fazer um planejamento para talvez ano que vem, né? Isso não existiu, né? Isso. Não existiu isso, né? E E aí eu sempre fico era um pensando, padrão. quando você fala de indústria do Axê, por exemplo, vocês trabalham muito com pesquisa, muitos dados sensíveis, é um desafio até adicional, né? Assim, Sim. como que foi a experiência de vocês um pouco Sim. nesse mundo? E lembrando que na prática, né, durante a pandemia foi quase que um dia para o outro, né? É isso. Pessoal, amanhã todo mundo em casa e a TI tendo que correr atrás para prover os serviços expostos para a internet, O né? famoso se vira, né? É isso, né? E a TI, como sempre, se virando e conseguindo atender o negócio. Mas, assim, eu acho que agregado à pandemia, nós tivemos a entrada da LGPD também, né? Então, Verdade. eu acho que agregando a privacidade de dados, nós temos dados confidenciais que são bases de conhecimento, de pesquisa e tudo mais. Então, quando eu falo dados como um todo, não só LGPD, né? Eu entro em dados confidenciais de fato que são estratégicos. Então, aí quando a gente olha para perímetro, quando eu estou indo para casa, o perímetro não é mais o escritório apenas, né? Então, eu tenho uma rede doméstica que muitas vezes não tem uma senha complexa, né? Uhum. Eu tenho filhos jogando, né, coisas online, clicando em diversas coisas que estão com algumas ameaças. Consequentemente, é uma rede que o ativo da companhia está lá, né, por exemplo. Então, a gente olhar para fortalecer, né, trazer até inteligência artificial para interpretar com mais precisão comportamento e não assinatura, né, que fica muito restrito. Então, a gente teve que olhar com muito carinho para o endpoint do usuário final. Monitoramento de dados, né, transação de dados confidenciais e dados de pessoa, né, física, olhando para LGPD e tendo esse monitoramento ativo, né, o nosso SOC começou a olhar com mais carinho, né, para esses comportamentos que poderiam começar a acontecer, visto que eu estendi a rede corporativa para redes não seguras, vamos dizer assim, né? A casa geralmente não tem os controles que eu tenho dentro do ambiente corporativo. Então, esses controles a gente agregou e a indústria farmacêutica tem investido fortemente em segurança e não foi diferente nesse período. Legal. É o conceito não confia em ninguém, né? Exatamente. O famoso conceito Zero O Trust, Zero que é um Trust. buzzword aí que todo mundo fala. E aí, Tanaka, na Nativity, bom, vocês têm segurança para a própria empresa e também segurança para clientes, né? O que que vocês desenvolveram? Como que vocês apoiaram os clientes de vocês nesse momento, né? Quais foram os stacks principais? Qual que era a estratégia nesse momento? Agora vai, né? A gente até brinca que foi uma diversão bem grande, né? Porque Uhum. os clientes ligavam para a gente, né? Olha, a minha infraestrutura parou de funcionar, né? Eu mandei todo mundo para casa e não suporta a quantidade de conexões que eu estou recebendo. Poxa, meus aplicativos não estão preparados para estarem publicados para a internet. Como que você me ajuda a fazer uma transformação digital em 2 dias, né? E o lado positivo, assim, a Ativity, por ser uma empresa de tecnologia, nós já estávamos preparados para isso, né? Então, a gente também conseguiu pegar um pouquinho da nossa experiência e mostrar para os clientes qual foi a jornada que a gente teve, né? E com muitos clientes, a gente conseguiu orientar de fazer esse processo evolutivo, né? Vamos começar numa VPN tradicional, entender o que pode e o que não pode ser publicado para a internet, o que for publicar, quais são os controles mínimos de segurança que tem que ter. Na pandemia já existia, né, o conceito de Zero Trust, já existiam algumas ferramentas também que podem, né, prover um pouquinho mais de segurança para você permitir um acesso mais flexível. E aí a gente foi adaptando, né, esses desafios com os clientes de acordo com o budget versus a necessidade, né? E aí a gente foi auxiliando aos pouquinhos e conseguimos aí ajudar diversas empresas, né?
E um ponto assim de curiosidade, né, que eu acho que todo mundo tem, pelo fato de a gente estar atendendo mais de 10 países, né, cada país também tem sua particularidade. Tem países que têm lei de proteção de dados, tem país que não tem, né? Então, você olhava assim perfis, né, de segmentos, né, de indústria iguais, mas com preocupações totalmente distintas para cada região, né? E maturidade também distinta, né? E maturidade. Você enxerga, olhando assim, panorama América Latina, né? Como que está o Brasil posicionado, como que estão os outros países, o nível de maturidade em segurança é muito diferente. Como que é a visão da Activity a respeito disso? Olha, olhando assim o Brasil, olhando a América Latina, né, e até a parte de Caribe, né, Américas, vamos pegar Américas como um todo, né, o Brasil ele tá bem mais preparado, né, do que vários vizinhos nossos aqui, né. A gente até sempre fala, né, o Brasil ainda falta maturidade, ainda tem empresas com baixo nível, mas quando a gente sai aqui do centro do Brasil e olha outros países, a gente, comparando com o nosso país, a gente entende que a gente está até um pouquinho acima, né. Quando a gente olha, né, para o mercado americano, para o mercado europeu, a gente olha que realmente a gente está um pouco atrás deles. Mas quando a gente olha para os nossos vizinhos aqui, a gente já está com um grau de maturidade um pouquinho maior e esses países até gostam de fazer negócios, né, e conversar com empresas brasileiras, que eles entendem que a gente já está num patamar um pouquinho mais evoluído e pode agregar no negócio deles. Legal, gravei que a gente está atrás da Europa, então a gente precisa de continuar investindo dinheiro. Então, para os Sem dúvida. executivos aí de negócio, não abaixa o orçamento de Exatamente. segurança, né? Eu acho que o Não, aspecto cultural, né, ele faz muito sentido nesse momento, porque é Muito, óbvio muito. que esses países estão na nossa frente também em cultura de base, então as pessoas já entendem um pouco mais o que que é o comportamento seguro. Então acho que no Brasil foi na base do desafio, como a gente realmente sempre gosta de vencer aí as batalhas, no caso do Brasil, eu acho que todas as áreas de segurança tiveram um papel cultural e de mudança de mindset muito importante dentro das empresas. E Júlio, você tocou num ponto interessante, porque a cultura, o usuário, ele é um ator muito importante na segurança, né? Não Fundamental. adianta a gente ter N stacks de segurança, o usuário ele é parte disso, né? Como que é positivo? Quais são as estratégias que vocês utilizam? Como que vocês lidam com esse, vamos dizer assim, esse letramento, esse ensinamento do usuário, né? Para ter Perfeito. essa maturidade de segurança? Eu acho que a gente teve o cuidado de primeiro desmistificar a área de segurança, né, de cyber como uma área isolada, bloqueadora, que nega vários tipos de iniciativas da empresa. Isso foi a primeira coisa que a gente teve que fazer. A área de segurança hoje é uma área que roda entre os departamentos, que entende o que o negócio precisa e que realmente joga junto com a empresa para fazer com que esse movimento aconteça. Então isso foi trazendo iniciativas. A gente fez muitas campanhas onde você realmente vai no dia a dia das pessoas, né? Eu lembro da gente ter feito iniciativas como oferecer balinhas em que você achava que era uma bala de chocolate e quando você ia experimentar era uma bala que a gente fez de limão bastante forte, quer dizer, aquilo a pessoa achou que estava ganhando uma coisa e estava recebendo outra. Movimentos simples como esse, né? Testes de phishing que a gente aproveita, movimentos em que a gente tenta fazer com que o usuário perceba que aquela informação que está chegando para ele precisa ser pensada antes de agir, antes de acessar qualquer outro sistema fora da companhia. Então é um movimento de aproximação, né? De ensinamento mesmo, fazer a área de segurança ter algumas pessoas dentro da área que consigam trabalhar como educadores, né? A forma reativa, a forma punitiva, ela não funciona, ela reage pouco, né? Então você tem que trazer realmente a área de segurança e a TI como um todo. Eu acho que as áreas de tecnologia também se transformaram em áreas mais próximas do negócio, justamente por ter um papel fundamental na cultura do colaborador, que agora, em alguns casos, ainda continua em casa, com várias distrações que até então não tinha no ambiente corporativo. Isso aumenta o risco do hábito de consumir informação que não é informação real, né? Então, acho que o movimento cultural de educação contínua, de presença e de políticas, né? Eu acho que a alta gestão da empresa precisa patrocinar políticas duras,
para que você, no mínimo, tenha uma visibilidade daquilo que pode acontecer para quem agir de forma errada. E pegando como gancho, né, o que você comentou, acho que 2018 ali mais ou menos que começou os ataques hackers, né, com mais força, né, o próprio ransomware e etc. Acho que todo mundo entendeu que segurança faz parte do plano de continuidade de negócio de qualquer companhia, né? Perfeito. E eu acho que essa jogada fez também os profissionais mudar um pouco a mentalidade, que É foi um isso. pouco que você comentou, né, Júlio? Antigamente era pode ou não pode, era binário, Sim. né? 0 ou 1, né? Uhum. Hoje todo mundo entendeu que segurança precisa ter, né, dentro de um processo de uma companhia. E a segurança ela tem que ser um pouco flexível de entender até onde são os limites, né? Até onde é o plausível, né? Até onde eu posso ceder um pouquinho para o meu negócio também não parar. Desde que siga pelo menos o mínimo, né? É isso. Recomendação mínima, certo, Júlio? Exatamente. Que são as políticas, né? A Que tem gente que ter vê. uma diretriz mínima para você continuar mantendo o negócio É, saudável. E hoje a segurança, até trazendo para as pessoas não de TI, né, não é um tema mais tão abstrato quanto antigamente. É Né? isso. Quando a gente vê a digitalização, redes sociais, WhatsApp, vendo pessoas, infelizmente, sendo vítima, né, de ataque ali de clone de cartão de crédito, então a gente consegue, na conscientização, tangibilizar no dia a dia dele ali. Então, quebrar essa barreira do corporativo, que às vezes é tão complexo, como que eu Perfeito. consigo traduzir isso para o teu dia a dia, né? Então, a gente tem visto que até essa postura, quando a gente faz palestras e pede para alguém dar um testemunho, é importante dar o testemunho até para ajudar o amigo do lado não cair no mesmo golpe. E Uhum. não com esse olhar punitivo, né? Não, não vou Exato. falar porque posso gerar, ter algum impacto aqui na minha carreira, alguma coisa nesse sentido. Então, a colaboração e a forma como a gente leva o tema de segurança hoje, eu acho que já está muito mais leve sem tecniquez, Perfeito, né? Então, exatamente. É acho que isso a aí. gente está evoluindo. Claro, tem uma jornada, as formas de ataque estão cada vez mais modernas, então é algo contínuo, mas evoluímos bem já. Sem dúvida nenhuma, é isso mesmo. Acho que agora já faz parte da conversa das Exato, sim, áreas, sim. né, E do conselho da companhia. Muitas empresas têm essa preocupação agora, que até então ela não ultrapassava, né, a barreira do dia a dia. isso que eu ia comentar agora, era muito difícil você ver um C-level, um CFO, um Uhum. CEO É isso. ter pauta de segurança, né? Perfeito. Hoje virou meio que obrigatório, né? Eles têm pauta, você pega um elevador, você está caminhando, eles estão preocupados, estão conversando, estão puxando isso dentro das companhias, né? Uhum. Acho que foi toda, assim, a pandemia trouxe, né, alguns desafios, algumas coisas, mas É isso. olhando para a segurança, ela Pro lado trouxe. da educação, né, ela contribuiu de alguma forma para acelerar essa visibilidade. tem muitas empresas até que o próprio CISO está ligado diretamente ao CEO, né? Que você começa a ver Exato, movimentos exato. aí Estratégico mesmo, bem né, de colocar estratégicos, isso né? na Bem frente. estratégicos. É Exatamente. interessante. Mudando um pouquinho de assunto, falando aí, pegando um pouco o perímetro que cresceu com pandemia, e aí cresceu ainda mais quando a gente fala de ambientes, por exemplo, multi-cloud. Eu tenho data center on-prem, eu tenho 3, 4 clouds, eu tenho devices conectados. Eu queria ouvir um pouquinho do Jonathan. Vocês hoje têm uma estratégia de diversos ambientes? Como você lidam com isso? E como você atua com a segurança, né, nesse ambiente múltiplo, né, em caso que vocês utilizem? Sim. E de fato a complexidade aumentou em consequência, né? Então, quando eu estou numa nuvem A da nuvem B, eu tenho uma diferença de estratégia que são produtos diferentes. Então, o que a gente tenta trazer é que seja soluções agnósticas ao vendor da cloud, né? Então, o monitoramento cada vez mais robusto, né? Porque a gente sabe que o que acontece numa nuvem não necessariamente replica para outra, são ações diferentes, são aplicações diferentes. Então, a gente tem trabalhado com microsegmentação de rede, não chegando à microsegmentação, que é algo muito complexo, mas segregação de ambientes e segregando por porta, destino, né, para a gente conseguir ter um controle maior do que passa entre as redes, até no conceito do Zero Trust que a gente estava falando, né? Eu sei que eu conheço a rede, mas eu não posso confiar fielmente no que trafega de um lado para o outro. Eu acho que agregando a isso, como a solução é pública, eu consigo acessar inclusive de um ativo pessoal, né? E daí, quando eu faço a transação de um dado ou de informações que estão dentro de uma nuvem para um ativo pessoal, eu preciso ter um monitoramento que não é a gente que eu coloco numa máquina, né? Eu tenho que integrar com a API.
E esse monitoramento acontece com soluções como o CASB, né, que é a interseção do usuário com a aplicação que está na nuvem. Então a gente trabalha muito com postura de nuvem, né, com o famoso CSPM, para a gente saber, inclusive, como que estão as práticas dentro da nuvem, garantias de microsegmentação de rede, acessos não autorizados que não deveriam estar autorizados, infelizmente às vezes estão. Então essas visibilidades que humanamente, às vezes pela escala, né, de 3 ambientes ou até mais, humanamente às vezes é impossível conseguir dar Sim. conta. Então a gente trabalha com muitas parcerias para automatizar algumas ações, né, inclusive, então o que a gente já conhece que é um real positivo, né, algo que a gente já conhece que é uma anomalia, a gente já publica na plataforma de controle que a gente tem para colocar alguma restrição. O que a gente não sabe ainda, a gente vai aprendendo muito próximo para poder ir robustecendo, né, esse controle, que infelizmente a gente não pode ficar crescendo o time sempre quando vai crescendo ambientes em paralelo. Então, a gente usa muita tecnologia para nos apoiar nesse lado mais de defesa. Legal, legal. É algo que vocês têm como desafio também? Vocês trabalham com ambientes distintos? Como que está Sem hoje? dúvida. Eu acho que a Positivo tem ainda um desafio maior. Temos uma linha muito grande chamada Casa Inteligente, que é uma linha onde a gente vende equipamentos de IoT bastante utilizados por famílias, por ambientes residenciais. E, e no sentido de proteger isso, acho que tivemos uma estratégia muito acertada de construir a própria plataforma. Então, hoje, todos esses riscos que já existem no perímetro, né, não só corporativo, mas agora das residências, ele foi tratado dentro desse ambiente. Então, o fato de termos uma plataforma própria, né, acho que é a única no Brasil hoje, 100% brasileira, nos dá muita agilidade na compreensão do risco novo, naquele que já existe, e na reação de transformar essa plataforma numa plataforma de rápida implementação, muito com a cara do brasileiro. Então, a gente conseguiu construir um ambiente onde ele entende que ele está seguro, né, que os desafios são constantes. Então, são discussões como essas aqui que vão realmente fazendo a gente entender que estamos no caminho correto, ou se precisamos avançar ainda mais. Mas eu acho que serve para muita empresa brasileira entender que não são as ferramentas prontas, né, ou soluções 100% de fora podem resolver o problema. Tem muito parceiro interessante nesse sentido, mas você tem que ter uma linha interna de entender realmente esse último perímetro, como é que ele vai funcionar, para que todo o processo de segurança ele ocorra de uma forma fluida. Eu acho que então é saber escolher os caminhos que a gente vai tomar e, ao mesmo tempo, desenvolver uma competência interna que consiga manter essa evolução constante que é necessária para esse ambiente. A plataforma de casa inteligente, ela na verdade está fazendo gestão de todos os De devices, todos os lâmpadas, devices, câmeras e... exatamente, de forma bastante segura. É óbvio que a preocupação maior dela é essa, mas ao mesmo tempo dá essa flexibilidade de colocar novas features, de você entender o gosto do consumidor brasileiro e reagir rapidamente e transformar ela realmente num aplicativo que possa ser bastante útil para o dia a dia do brasileiro. Isso está crescendo muito, né? Eu acho que o brasileiro já quer uma lâmpada que liga pelo comando de voz, uma cortina que... Exatamente. Isso, e o desafio de segurança, ele é ainda mais avançado, né? Porque na prática você tem N pontos de contatos, é o que a gente comentou no começo. Exatamente. Você tem uma senha de Wi-Fi que não necessariamente é uma senha legal, Yes. que talvez a pessoa usa a mesma senha em todos os Exatamente. portais, em tudo da vida dela, né? Então E sem aquela base que a gente tem na empresa, da política, do Isso. padrão, né, da senha forte que a gente exige do nosso usuário, neste caso você não tem essa condição. Então ela tem que ser transformada numa robustez interna, onde ela vai reagir a determinados movimentos inseguros que a gente detecta dentro da plataforma, né, e consegue realmente dar uma segurança de que o produto ele é confiável. legal. Queria, Tanaka, falar um pouquinho de ataques volumétricos agora, mudar um pouco o tópico. A Akamai, né, ela monitora muito a internet. A gente viu esse ano, um movimento engraçado, que os ataques de DDoS eles estavam muito fortes lá atrás, né? E esse ano ele voltou muito forte, muito específico em indústria financeira, que é o que a gente tem visto mais.
Inclusive teve uma fintech esse ano que teve um ataque de mais de 400 gigabits, um volume absurdo. Como que a Activity hoje, ela tem soluções, ela atua nisso, como que ela suporta os clientes, e se vocês têm visto algum movimento similar, e aí complementando isso, como que vocês enxergam o ataque volumétrico como uma estratégia do atacante? Qual que é o end goal dele, né? Simplesmente tirar um site, um serviço do ar? O que ele está buscando ali? Ah, maravilha, boa pergunta, né? A gente também tem a nossa cloud privada, que é muito grande, né? Que a gente atende diversos clientes, onde a gente tem que ter uma segurança muito robusta, né? E é o que eu, né, sempre comento né, em qualquer conversa que a gente esteja. Para mim, o perímetro bem feito, né, ele já inibe diversos tipos, né, de ataque ou acontecimento que pode acontecer dentro da sua estrutura. Então, quando a gente fala de DDoS ali, que está logo no perímetro, né, a primeira entrada ali, né, para entupir o seu link, né, e desativar a sua conexão. Muitos hackers, né, eles vão com esse intuito mesmo de tirar o seu site do ar. Talvez pode ser por algum benefício, né, pro seu site fora, pode ser que vai ter um outro site de um outro concorrente no ar, que ele vai conseguir vender mais numa Black Friday, por exemplo, do que a empresa X, a empresa Y, né? Então, assim, o hacker, ele tem vários incentivos, pode ser financeiro ou não, né? Isso é um pouco difícil a gente saber, mas quando a gente fala de um ataque volumétrico, né, a gente sempre tenta separar dentro da Tivity para os nossos clientes sempre as duas visões. Você pode ter um ataque volumétrico em aplicação e você pode ter um ataque volumétrico na sua infraestrutura. Então a gente tem que ter algumas medidas de anti-DDoS, de contenção e etc., mas a gente também tem que entender o que a gente está publicando para a internet, né? Porque o ataque volumétrico ele vai ser feito de acordo com o que está publicado para a internet. Então, em alguns casos, a gente, né, sempre orienta o cliente, poxa, vamos tirar isso do ar, que você pode ter um zero trust, você não precisa ter essa publicação exposta para a internet. E para isso que você precisa ter exposto, além de você ter um anti-DDoS, às vezes ter uma camada de WAF, de EPS, outras proteções ali que também vai ajudar, não só no ataque volumétrico, mas no ataque mais sofisticado, vamos dizer assim, é muito importante a gente entender de fato quais são os aplicativos, as aplicações que estão expostas, para aí sim a gente adotar a medida correta de segurança, né? E quando a gente olha para esse mundo multi-cloud que é hoje, que você pode ter um pouco numa nuvem, numa privada, numa pública, é muito importante a gente ter alguma solução que ela consiga permear e ela atender em 2, 3 clouds diferentes que o cliente possa estar, né? Então acho que é muito disso, assim, é entender o porquê que está publicado, se é necessário e o como que a gente pode blindar da melhor forma possível. Eu acho que para vocês da Tivity que tem data centers pelo Brasil, deve vivenciar isso com uma certa frequência, né? O volume de clientes que vocês têm alocados deve ser um número estratosférico, né? A cada 5 minutos tem ataques, né? Então, assim, é uma média, mais ou menos, né? E de DDoS, foi um pouco que você comentou, Saulo, de uns 2 anos para cá, ele aumentou de uma forma considerável, né? É muito E fácil fazer, né? é muito fácil, você sobe uma maquininha em 5 minutos, você já está, né, executando um ataque de DDoS, né? É por isso que eu digo, né, assim, para mim o perímetro é onde nasce tudo, né? E hoje a gente fala de soluções extremamente avançadas que vai conseguir ter um poder de detecção de ataque, etc, que a gente precisa dessas soluções, mas um perímetro bem fechadinho, né? Só o que pode falar com o que pode receber, né? E está liberado só o que realmente precisa estar liberado, isso já diminui muito a sua superfície de ataque. Fazer o básico bem feito, né? Que a gente comenta que às vezes a gente fica olhando para soluções, para coisas novas, fato, temos que olhar, né, para inovação, mas olhar também para a fundação.
perímetro, Exato, antivírus bem exato. configurado, monitoramento bem configurado, porque isso estando gestão de vulnerabilidades, não adianta só detectar, tem que corrigir na ponta. Ferramenta bem configurada. Você tocou num ponto, Ferramenta bem já configurada. vi N vezes. Ah, mas eu tenho um AF, passou um SQL injection. Alertou, não bloqueou, porque você não pediu para bloquear, não estava configurado para poder fazer. É isso. Então é importante, né, essa gestão contínua e ambiente multi-cloud, desenvolvimento dinâmico. A gente tem muitos serviços que são feitos por terceiros, né? Ah, uma agência faz um site aqui, a Exatamente. outra faz outro site ali. Tem diversos scripts que comunicam com outros serviços que a gente não tem o controle do todo, né? Então, se a gente não dá uma gestão contínua das ferramentas que estão, né, disponíveis, né? Ou até que a gente já tem contratado nas nossas próprias empresas, de nada Exatamente. adianta a ferramenta, né? No final. E esse ponto é bem interessante, assim, né? Tem muito cliente que vira e fala, fiz a jornada para cloud, estou seguro. Mas quais funcionalidades de segurança você contratou? Não, só contratei o workload. Né? Aí você fala, não, a segurança em cloud é a mesma do on-premise. Todas aquelas ferramentinhas, os controles, os processos que você tem que ter no on-premise, você também tem que ter na cloud. E aí na Tivity a gente viu essa dificuldade, né, das empresas entenderem esse movimento, e a gente até criou uma plataforma que chama OneCloud. Essa plataforma ela consegue gerenciar clouds públicas, cloud privada, e tem também módulos ali de segurança, como o CSPM que você comentou, que ele também já dá até uma fotografia, né? Como se fosse um assessment de como está a sua postura de segurança de cloud, né? E a gente, né, assim, aos pouquinhos, cloud já não é mais novidade. Hoje em dia as pessoas já têm um conhecimento muito maior. Mas hoje o que você pega de servidor disponível para cloud, que a gente, né, tem os nossos monitoramentos, Threat Intel e etc, é gigantesco ainda, né? Tem um movimento aí de utilização de ferramenta. Queria até provocar uma discussão com meus colegas aqui, que a gente realmente acha que depois da pandemia trouxe uma série de funcionalidades novas e de monitoramentos cada vez mais robustos. Mas o tema do falso positivo, ele é um tema que ainda gera um nível de desgaste Muito grande, né? e que talvez de difícil compreensão para quem está enxergando problemas de investimento, de crescimento de equipe, né? A gente já passou por isso, mas entendeu um caminho. Mas é um processo realmente muito curioso, porque você fica... talvez o poder de distração que você tem ali, quando as ferramentas começam a te colocar uma série de exercícios ou de análise que você tem que fazer, e no final você descobre que aquilo não era um incidente ou tinha um nível de risco que parecia ter, me dá a impressão de que eu acho que a gente também vai partir para um nível de evolução aí, onde você vai realmente gastar menos energia no falso positivo e realmente colocar o esforço onde você precisa colocar, né? Sim. Porque ele ainda tem um poder de distração alto, eu entendo nesse momento. E isso eu posso te dizer assim, poxa, a gente atua em diversos clientes, né? O 80% de um tempo de um time de segurança é olhando o falso positivo. Exato. Olha isso. E aí você, né, reflete, né? Poxa, eu gastei Olha 80% isso. da minha equipe trabalhando em vão, né? E aí eu acho que, né, inteligência artificial, automações, Ajuda muito. né, elas vieram para nos ajudar, né, a entender quando um falso positivo ocorrer novamente, que tem uma inteligência ali por isso. trás, assim, perdi tempo aquela vez, mas eu não vou perder de novo, né? Exatamente. Então, Perfeito. é isso, né, que eu acho que a gente tem que adotar cada vez mais, né? Como que a gente coloca a automação e a própria inteligência artificial também para trabalhar para a gente, né? Porque virou um pouco moda todo mundo falar de inteligência As artificial agora, aplicações né? dela que o pessoal ainda não encontrou muito, né? polêmica. E aí é um ponto legal, né? Até comentar um pouquinho, né, Jonathan? Como que é o seu desafio ali, cara? Proteção de dados, tudo que você também tá vendo aí com essa parte de IA, tudo. Acho que é legal para o seu segmento que você está hoje. Como que tá sendo o seu desafio lá? Sim, e todas as soluções de segurança que eu trabalho na implementação com um time, eu penso em jornada, né? Até para não gerar fricção com o usuário final. Até porque a gente coloca soluções super robustas dentro do ambiente, mas se não tiver bem parametrizado, a solução de nada vai valer. Né? E já vamos falar
tira a solução porque está parando o negócio. Então, a ideia é ter um estudo um pouco mais próximo de ciclos, né? Então, eu fecho o ciclo de um mês, dependendo do negócio, ciclo de 3 meses, né? Dependendo da unidade de negócio ali, para ter uma escuta de tudo que possa acontecer dentro desse período e quando colocar os controles, de fato, já ter pelo menos um histórico do que eu vou bloquear ou monitorar, né, com mais assertividade. Então, eu vejo essa jornada que a gente precisa olhar com mais carinho, assim, sabe? Porque a fricção com o negócio de segurança gera muito impacto, né? Então, Certo. acho que essa ideia de a gente utilizar inteligência artificial até para ajudar a gente numa melhor maneira de detecção com o SOC, não olhando 100 incidentes e 99 ser falso positivo, acho que tem uma jornada de amadurecimento também. Então, quando a gente implementa o SOC, tem um período de amadurecimento, né? Tem uma curva de aprendizagem. Então, acho que tá próximo, acho que é não implementar e esquecer, né? Quando a gente Sem dúvida. esquece, vai virando uma Perfeito. bola de neve, né? Então, acho que estar próximo e pensar em ondas, eu acho que é o que traz mais assertividade, né? E a inteligência artificial eu também tenho muito otimismo aí de que ela está trazendo um nível de aprendizado, né? É justamente onde ela tem bastante aderência, que eu tenho certeza que vai acelerar muito isso, porque ali o que tem ali são históricos, né, de situações que a gente tem que saber administrar. O humano ele vai ter suas limitações, mas eu tenho certeza de que a gente ainda vai melhorar muito mais isso e colocar muito mais esforço naquilo que Acho que é um precisa. ponto que o Tanaka falou. Você consegue utilizar ela para ganhar produtividade, né? É Aprender isso. com coisas que já aconteceram, Uhum. correlacionar distintos eventos para tomada de decisão. Porque às vezes, vou bloquear. O bloquear que gera o falso positivo, Sim. às vezes, se ele acontecer de diferentes maneiras, não é não deveria ser Exatamente. uma ação de Perfeito, bloco. Eu perfeito. tive uma experiência pessoal recente. Estava viajando para a República Dominicana, que infelizmente não vou lá com frequência, era a trabalho. E eu fui acessar o meu banco. Talvez o natural seria bloquear uma transação, né? O que eu estava fazendo na República Dominicana de um dia para o outro? Então, me passou por alguns steps de segurança adicionais, alguns cheques adicionais, para realmente autenticar que eu estava no meu device, eu estava na minha rede. Então, acho que a segurança acaba podendo, inclusive, dar uma experiência melhor para o usuário, né? Exato. No final Evitou a das contas. fricção aí que o Jonathan comentou. Exato. Foi Poderia feito um não ter feito uma transação. te atrapalhado nessa jornada, mas foi feito um trabalho importante de avaliação do risco e até que ponto ele pode ser liberado, né? Legal, legal. Voltando, Júlio, voltando um pouco aqui, acho que uma coisa que é de interesse de todo mundo, né? Inovação, tecnologia, casa inteligente, você comentou devices, IoTs. Exatamente. E assim, um desafio que eu vejo é como, até para você melhorar a penetração para o cliente final, né? Ele às vezes fala, acende a luz, aí ela demora 5 segundos para acender. Como que vocês estão lidando com isso na plataforma da Positivo? O que vocês fizeram na plataforma para que a experiência do usuário pudesse ser melhor? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma é uma área de muita pesquisa, né? Eu acho que a gente está indo para um caminho inevitável. Todo mundo em algum momento vai querer e vai sentir a facilidade, o ganho de tempo que você vai ter com alguns devices de IoT, de casa inteligente. Não só a lâmpada, mas ligar teu ar-condicionado, abrir a porta para a tua diarista que está chegando, antecipar alguns eventos, né, que você está vendo pela câmera. Então, isso tudo tem sido um objeto de grande pesquisa. Nós temos uma linha de pesquisa e desenvolvimento muito forte, uma área de inovação bastante agressiva nesse sentido. E eu acho que, como eu comentei, a decisão acertada foi primeiro ter uma plataforma própria. Então, isso nos deu toda a capacidade de evoluir com mais rapidez e trazer features que grandes players mundiais talvez não tivessem com o foco naquela funcionalidade que a gente entendeu que o Brasil precisava. Uma delas é realmente a latência. De novo, é um país continental, onde por mais que você tenha uma nuvem robusta, ela vai te gerar um certo nível de latência. Então, o edge computing, somar algumas tecnologias, como realmente computação de borda, um aplicativo mais leve, né, uma tecnologia de Android que a gente domina com muita competência, no sentido de colocar exatamente aquilo que o Android é uma plataforma muito rápida, né? Hoje, grande parte dos celulares do mundo rodam de uma forma muito eficiente em cima dele. Então, quando você coloca exatamente aquilo que é necessário para dentro do appliance e pensa na escalabilidade, porque a gente espera que realmente praticamente todo
consumidor brasileiro, em algum momento, vai ter um tipo de facilidade como essa. Não só nessa linha, mas na linha de segurança também corporativa, né, que é uma linha que a gente entrou forte, né, de dispositivo de segurança, onde a gente alimenta as empresas e esse tipo de mecanismo, não só de latência, mas de garantia de visibilidade, de garantia de que não vão invadir uma rede segura de uma empresa que está sendo monitorada com equipamentos como esse, ela precisa ser muito forte. Então, de novo, muita pesquisa de borda, de como você proteger novamente. O grande segredo está em não deixar o problema começar e atingir uma escala muito grande. Então, reagir rápido a esses movimentos que a gente está percebendo, de novos níveis de ataque e novas particularidades, principalmente com inteligência artificial agora, porque ela também vai ser usada por mal. Então, a gente tem que estar preparado, Está sendo, né? né, Mais rápido que a para gente, que a reagir gente queira. com o mesmo nível de capacidade que o lado ruim aí do negócio vai agir. Então, isso tem sido colocado dentro da plataforma. Então, eu acho que é uma decisão que foi lá atrás muito acertada, de termos um desenvolvimento próprio, termos muita agilidade na tomada de decisão. Quer dizer, para se aplicar uma feature nova, é simplesmente jogar dentro do roadmap da área de desenvolvimento e em dias ela está disponível para todo consumidor. E fazer com que a gente escute também o que o consumidor está falando. Então, acho que a plataforma também te dá essa capacidade de transformar dados em resultado. Então, esse consumidor ele também indica as soluções que ele precisa ter, ele também comenta de algumas particularidades que em algum momento a gente ainda não tem, e a gente transforma isso em solução. Então, eu diria que o caminho foi realmente você ter domínio do teu ecossistema, camadas de segurança em nível de redundância, quer dizer, a gente já também participou de acontecimentos em que precisou realmente a gente reagir a uma determinada situação que aconteceu e o segundo nível de camada de segurança ele estava apto para responder. Então, isso tudo foi trazendo experiência para a empresa no sentido de colocar uma blindagem, né, e fornecer um algoritmo, uma plataforma que seja realmente muito leve, muito rápida e muito simples de utilizar. Então, acho que a gente teve a capacidade de criar um fit mesmo com aquilo que o consumidor brasileiro queria. Legal. E aí passando um pouquinho para o Tanaka, né? São milhões de devices, e não só poucos conversando e conectados, né? E a IoT para a Tivit é algo que vocês trabalham bastante, né? Que você vê de desafio? Como lidar com os desafios de segurança para a IoT? O que a Tivit tem feito nessa linha? Não, legal. Bom, é uma dificuldade de diversas empresas, né? Pô, como que eu libero um iPad, um tablet, um celular? Hoje, né, tem toda essa inteligência da luz, do ar-condicionado, são diversos dispositivos. Além disso, você também tem as famosas redes de automação, né? Como que um hospital funciona, né? Como que um laboratório funciona, uma empresa de energia, uma empresa de óleo, uma empresa de gás. Ela precisa também ter soluções, né, que são conectadas à rede, né? E hoje, essas redes estão conectadas dentro da rede corporativa, né? Então, como que você consegue liberar o acesso dessa rede, mas ter o mínimo de segurança ali, né? Então, esse é um desafio gigantesco que a gente tem, né? A gente até desenvolveu uma linha de SOC industrial, que a gente chama, né? Para cuidar de toda essa parte de IoT, onde a gente vai desde o perímetro bem feito que a gente comentou aqui, né? De ter firewall segmentando essas redes, ter funcionalidades específicas para automação dentro dos firewalls, que são features específicas para isso. Ter softwares, né, que conseguem fazer o rastreamento e o monitoramento dentro dessa rede para entender o comportamento do device, do IoT, se é um comportamento válido ou não, né? E você ter essas regras de correlação, né, dentro de um SOC, para entender o comportamento dos dispositivos e do humano também, né? Se ele também pode estar dentro de uma rede tentando fazer também outros tipos de acesso que não, né, não é permitido, né? Então, dos últimos 3 anos para cá, muitas empresas estão bem mais preocupadas, né, com a parte de IoT, redes industriais, automações,
E a gente vem aos poucos, né, entendendo mais esses ambientes, porque para você colocar segurança, você também tem que entender como o negócio funciona, né? Não é simplesmente pôr a segurança, né? Como que um hospital funciona? Como que uma companhia de energia elétrica funciona? Porque a partir daí eu vou pôr os mecanismos de segurança para poder fazer as validações, né? E é um pouquinho disso, né? É entender cada vez mais os segmentos de mercado e entender como que eu pego esse portfólio, essas ferramentas, esses processos de segurança e consigo adaptá-los, né, a cada negócio que, por mais que os negócios são similares, as empresas também são diferentes, né, o controle, o acesso. E aí passo a bola até pro nosso amigo aqui, até para ele comentar um pouco a vida dele lá, que também Sim. deve ter várias, né, máquinas, né, automações. A gente, quando fala de IoT, a gente sabe que dentro do IoT a gente tem protocolos mais fragilizados, então merece uma atenção de segregação de uma rede dedicada ao IoT, uma para OT e uma para IT. Né, para a gente conseguir saber o que está em cada uma dessas camadas. E importante saber de soluções como a Positivo, que olha com carinho, né, para o código do teu equipamento, por exemplo, porque ele é a porta de entrada e ali ele precisa ter essa interpretação mais robusta de segurança. Então, quando a gente fala de gestão de vulnerabilidade desses ativos, tem soluções dedicadas para um cenário IoT que é diferente de um notebook, né, de um servidor e tudo mais, para a gente tomar ações diferentes, né? São mundos diferentes ali de tecnologia de um usuário final. É algo bem industrial ou coisas que são pequenas, câmera, catraca, algumas coisas que às vezes não são tão tangíveis no dia a dia, né? Então a gente olha com mais carinho nessa segregação até para conseguir ter um controle maior. Ninguém imagina, né, que vou usar uma câmera para invadir uma rede corporativa, uma catraca, um ar-condicionado inteligente, né? Se E às torna vezes é uma um porta de vetor, né? entrada, Às vezes é um né? vetor de entrada super importante, né? Pegando como gancho, né, a gente já fez uma análise forense, né, de uma companhia que sofreu um furto, né, e o pessoal passou pra gente, né, que achou meio estranho, porque quando as pessoas entraram dentro da companhia, já sabia onde eram as portas, já sabia onde as pessoas estavam e etc. E dentro da análise que a gente fez, a gente identificou que invadiram o sistema de câmeras, né. Então, É isso. com a invasão no sistema de câmeras, entendeu onde as pessoas, né, os seguranças estavam dentro da companhia, e a partir daí eles já entraram de uma forma preparada, né. Então por isso que é extremamente importante, né, olhar esses ativos de IoT e aí vem, né, é o mesmo aspecto de segurança, né. Todo mundo pode acessar a câmera? A câmera tem que estar ligado numa rede que todo mundo vai ter o acesso? Exatamente. Como que eu segmento, aí vem de novo o perímetro, né. Como que eu crio, né, zonas separadas que uma não vai ter acesso com a outra. É o básico bem feito que o próprio Jonathan já comentou aqui, né. Se a gente sempre tiver essa mentalidade, quando a gente for criar algo, já criar com a mentalidade do básico bem feito e tudo segmentado, você já consegue inibir esses tipos de ataque. Aí entra na tríade do processos, pessoas e tecnologia, né? Não trazer só tecnologia sem um processo de amadurecimento, de evolução e também não ter pessoas olhando para o cuidado disso, né? E eu acho que do lado do consumidor também ele amadurecer um pouco essa visão, porque ele também às vezes não se preocupa tanto do equipamento que ele está comprando, né? Ele não faz esse tipo de pergunta, quer dizer, minha câmera está vindo da onde, ela vai rodar em cima de que plataforma? Então acho que nós como players também temos esse papel De educar, né? de educar, quer dizer, cara, cuidado, porque são equipamentos extremamente sensíveis em termos de segurança e não são tão discutidos e tão aprofundados como é um computador hoje, né? Então, realmente, certeza. entender de onde está vindo, aonde vai rodar a solução que eu estou comprando, a gente vê esse amadurecimento ainda acontecendo de forma pequena e eu acho que é um papel da Positivo, como um player que tem essa preocupação, diferenciar nossos produtos com esse apelo. O consumidor precisa entender o que ele está comprando. Não é simplesmente uma câmera, é a porta de entrada, né, da tua casa para a internet, que pode facilmente ser invadida por muita gente. Sim, e teve um tópico que a gente tocou bastante aqui, segmentação. Você comentou de microsegmentação, distintas redes. Acho que essa é uma estratégia que não é tão recente, né? Mas cada vez mais ela vai descendo a nível de processos de aplicação.
Assim, a minha visão, não sei se vocês concordam, a gente vê que isso acaba permitindo uma reação muito melhor caso ocorra algum incidente, né? Perfeito. É igual você tem acesso às empresas. Antes você tinha um crachá que abria todas as portas. Agora não, você tem um crachá que abre a catraca de entrada e a porta A. É A B isso. não, a C não, a D não. Porque Segurança uma vez que física. você tem algum incidente e infelizmente acontece, né? Assim, a gente tem muitas camadas de proteção e ainda assim, por vários dos tópicos, a tríade aí que a gente discutiu, algo pode falhar e um hacker entra, né? É Então, isso. acho que a segmentação, a microsegmentação, a nível de processo, acaba permitindo você conter, falar, tá bom, entrou no meu sistema de faturamento, ok. Não vai para outro sistema, não, vai ficar É quietinho isso, aí. Então, a exatamente. partir do momento que você tem visibilidade, Tanaka, você comentou, né? Eu acho que a gente não consegue se defender do que a gente não vê. Então, você tem que ter a visibilidade da maior parte de ativos que você conseguir, o que está falando com o que e se deveria estar falando com Exatamente. aquele processo, chegando até, você comentou, nível de porta, aplicação, né? Então, é algo que eu acho que é uma estratégia que ela funciona um pouco mais na reação, né? Na reação, exatamente. E aí, pegando o último gancho para a gente poder finalizar nosso papo, falando aí de reação a incidentes, né? Como vocês veem as empresas hoje preparadas ou não, né? E aí as próprias empresas de vocês como exemplo, eventualmente, para poder reagir, né, a um incidente, como os executivos reagem, como a própria equipe de tecnologia, como você vê essa evolução do que era antes? Eu acho que todo mundo não sabia o que fazer e para onde correr. E como que está no dia de hoje aí, Júlio, se você puder comentar, Literalmente para houve uma começar. mudança também muito grande. Eu comentei no início sobre políticas, né? Então, dentro da política, você tem que ter o teu plano de escalação muito claro, né? São caminhos que, na hora de um incidente grave, você não pode parar para pensar o que fazer. Ele tem que estar naturalmente, a engrenagem tem que estar pronta para rodar a favor da companhia. E muitos atores que antigamente não precisavam atuar, como área de comunicação, departamento de marketing, RH, né, a área de segurança patrimonial da companhia, todas elas vão ter que ter uma visão integrada do que está acontecendo, né, para você criar o menor impacto possível. Principalmente a área de TI, neste momento, estar blindada para fazer o trabalho que precisa fazer e não ter que parar para fazer explicação. Então, o plano de escalação bem claro e uma simulação, que eu acho que é o mais difícil disso acontecer hoje, de você realmente conseguir colocar um teste de mesa, fazer um plano prático de como todos os atores vão ter que se envolver nesse movimento. Primeiro, porque dá uma sensação ruim, você literalmente tem que colocar a empresa num nível de incidente que ela nunca acha que vai ter, né? Então, os executivos precisam estar preparados para cada um cumprir o seu papel de forma muito rápida, como se comunicar com a mídia, como falar com o mercado, com os principais clientes. Então, tem uma série de atores que precisam estar integrados nessa política para que a coisa flua com calma. Os acidentes estão aí, eles estão acontecendo, mas você vê empresas que em algum momento têm impacto na bolsa quando acontece e outras que você vê as ações subirem após um ataque, porque justamente mostrou uma maturidade e mostrou uma capacidade de reação muito rápida, né? Incidentes pequenos, médios e grandes, eles vão acontecer em algum momento. A tua capacidade de reagir, de segmentar, de não de segurar, né, a abrangência desse ataque e ter um plano claro de escalação, ele é fundamental, chegando inclusive no presidente da companhia. O CEO tem que estar pronto para ter uma determinada postura diante de um movimento desse, e isso vai fazer com que a empresa se mostre altamente madura e capaz de conter, né, incidentes como esse. E daí eu acho que mostra como segurança está no negócio de fato, né? Perfeitamente. É Quando a isso que o gente tem, mercado quer ver, né? exato. Quando a gente tem o SOC com os seus playbooks, ele vai até uma camada, né? Perfeito. Depois eu preciso extrapolar a tecnologia. Eu vou para a área de marketing para fazer alguma comunicação para o mercado, se eventualmente for necessário. O jurídico para alguma ação legal. Isso mesmo. RH para alguma ação também interna. Então, Comunicar com colaboradores, exato, né? é cross Tem que isso, né? Então, esse isso aí. plano estruturado de gestão de crise, né? É Acho que isso. ter isso bem ensaiado, acho que já é um passo super avançado. Verdade. Aí acho que vem de encontro de você ter uma política, né, de gestão de crise e incidentes, né, cibernético, né, Uhum. que é diferente do tradicional de TI, Totalmente, né? é verdade. E esse plano, ele também está muito ligado ao plano de continuidade de negócio, né?
Porque se você tiver um incidente, onde está o seu RP? Onde está o seu sistema de vendas? Onde está o seu Isso. sistema, Os seus backups. os seus O cap backups? está no mesmo né? data center, É isso. Tá na fita? tá na Onde fita. é que tá o teu É, dado? porque assim, gente, num momento de um ataque, você tem que ter algumas decisões ali. Eu vou desligar tudo? Vou tirar tudo da tomada? Uhum. Exato. O que que eu bloqueio? Por onde eu começo a bloquear? Onde está o coração do meu negócio? Onde eu tenho que olhar primeiro? Né? Por isso que uma coisa para mim liga com a outra. Acho que você tem que ter uma política de gestão de crise cibernética bem forte, aliado junto com o seu plano de negócio, né? Acho que se você conseguir isso e fazer os testes tradicionais, né? Muitas empresas fazem o famoso teste de DR. Quando eu vou fazer o teste cibernético? Exato. Exatamente. Bem colocado. E até uma postura de como você se comunicar com o invasor, né? Esse é um papel que a companhia não tem. De certa forma, ninguém está preparado. Já existem, né, escritórios aí de advocacia ou alguns segmentos que estão literalmente assumindo esse papel, porque o hacker, o invasor, ele entende o quanto ele está causando um estrago na sua empresa e o quanto ele pode se beneficiar daquilo. Às vezes ele quer o seu Bitcoin, né? Então como que a É gente, isso. como que a gente responde a E a isso? forma de reagir, né, também tem um impacto muito grande aí. E a gente precisa estar preparado para falar com gente que a gente não conhece e que realmente está com um nível de má fé muito grande. E até uma dica, né? Acho que até vale para empresas que estão se preparando, criando as políticas, os processos, né? O como eu me porto, como eu me posiciono, como eu falo e o como eu respondo ao ambiente. Talvez é tentar também pegar benchmark com quem já aconteceu isso, né? Porque, de fato, né, a gente aqui acabou ajudando em diversos ataques, né, em vários países, né? E todo mundo fica naquela dúvida: "Ah, e se eu não responder, ele vai publicar minhas informações? Ele vai fazer o que ele está ameaçando, né, o isso. que está escrito aqui no famoso bilhetinho", né? E são coisas que eu acho que assim, né, às vezes o mercado ele tem um pouco de vergonha ou um pouco de receio de falar às vezes as coisas que acontecem, né, mas eu acho que entre a gente aqui, a gente sempre tem que buscar a maior colaboração possível, né. E quem já sofreu um ataque, acho que passar um benchmark para quem ainda não sofreu, eu acho extremamente importante. Eu já cheguei fisicamente em empresas, né, que teve um ataque cibernético, e você vê o desespero das pessoas, assim, a pessoa quer faturar, a pessoa precisa que o caminhão saia carregado, cara, e não sai, a empresa não funciona, tá tudo parado, o que que eu faço? Pelo amor de Deus, né? São casos, é difícil, né, cara, Casos assim, reais, né? reais, Exatamente, né, sim. então, eu acho que vale, assim, a gente cada vez mais essa comunidade de cyber, cada vez mais se unir, cada vez mais trocar experiências, porque não é fácil. Contribuir, não existe competição, né? Nesse Não, mercado a gente belo tem que ponto, colaborar, né? A gente tem exatamente. que colaborar. Discussões como essa aqui só agregam e fazem com que o mercado se una, né? Em função de um mal comum aí que todo mundo vai estar enfrentando. Exato. Bom, pessoal, eu acho que dá pra gente ficar aqui mais umas 10 horas, mas o papo foi muito legal. Queria agradecer a presença de vocês. Prazer foi nosso. Obrigado por todo mundo por estar mais um tempo com a gente aí no Bright Talk. Meu nome, de novo, Saulo Miranda. Eu sou vice-presidente de canais e operações da Akamai. Agradeço muito a presença de vocês. Muito Forte obrigado. abraço. Obrigado, prazer. Obrigado.